Vou falar um pouquinho para vocês sobre A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, um livro de Jorge Amado, que foi publicado em 1959, que faz parte da segunda fase do modernismo, e ele narra a história de Joaquim Soares da Cunha, que logo depois torna-se chamado entre os seus amigos de vida boêmia como Quincas Berro d'Água. Joaquim Soares da Cunha era um funcionário público exemplar que tinha uma família, sua filha Wanda e sua mulher Otacília, e vivia uma vida impecável, tinha seu trabalho, tudo bonitinho. Mas chega um momento certo da vida dele, quando ele completa 50 anos de idade, ele decide se libertar das amarras da sociedade, e aí ele resolve largar tudo. Ele resolve largar tudo, largar família, largar trabalho e vai viver uma vida de bebedeira, de esbórnia nas ruas de Salvador. E esse livro, ele ironiza, né? Ele traz uma crítica ao moralismo, né? Porque Quincas, ele se sente livre quando ele larga, o Joaquim, na verdade, né? Ele larga a vida de Joaquim e vai ver a vida de Quincas, que é uma vida de liberdade, uma vida de bebida, uma vida de mulheres, de prostitutas. Então tem a duplicidade de um livro, né? A duplicidade de uma sociedade que julga essa parte dessa camada social, que é a camada mais desfavorecida, por conta da própria filha dele, Wanda, né? Wanda, quando chega no enterro dele, Quincas, ele morre. E aí, quando ele morre, a família é comunicada, e então a família quer esconder o lado, o lado dessa vida aí que Quincas tinha, de bebedeira, de esbórnia. Então, a primeira morte que Quincas teve foi a morte social, né? Quando ele sai, o Joaquim Soares da Cunha, ele sai, ele abandona tudo, sai de casa, então ele morreu ali para a sociedade, para virar uma pessoa de vida boêmia, né? Depois a morte física, quando ele morre dentro do cortiço lá que ele morava, e depois a morte plena, que é a morte quando ele morre, que os amigos dele roubam o corpo dele quando ele está sendo velado pela família. E aí o corpo dele cai ao mar, então é a morte que ele queria ter. Então é a morte plena, quando ele é jogado ao mar. Então no livro a gente pode observar, principalmente a intolerância religiosa, né? Quando Wanda chega e observa que tá tendo uma cerimônia ali uma cerimônia africana, de matriz africana, e Wanda diz que não, que a família dela é católica, que não queria aquela cerimônia lá. Então, o primeiro ponto é a intolerância religiosa. Depois, o segundo ponto, que é muito abordado no livro, é a questão das desigualdades sociais, né? Como a gente vê, como o lado que Quincas Berra d'Água vai participar, vai viver, ter aquela vivência nas ruas de Salvador. Ele convive com a pobreza, ele convive com pessoas de rua, com prostitutas. Então a gente vê os dois lados, a duplicidade da sociedade. De um lado, tem um funcionário público de vida exemplar, de pessoas com uma condição melhor, e do outro lado, pessoas que vivem com o que tem só para sua própria subsistência. Então, o livro ele vai muito mostrar de uma forma irônica, de uma forma divertida, os dois lados, né? A duplicidade da sociedade, das camadas da sociedade. E tem também a questão da apropriação de memória, né? Porque quando o Quincas morre, todos querem apagar o lado que ele era boêmio, o lado que ele era da bagunça, querem só deixar aquele homem que ele foi, o Joaquim Soares da Cunha, um homem de família, um homem íntegro. E aí eles querem tirar essa parte da memória do Quincas, né? Só querem deixar a memória do Joaquim Soares. Então, o livro é um livro muito bom para ser lido. É um livro que dá para fazer várias análises
relacionada à crítica à sociedade e vale a pena ser lido. Eu indico para vocês, que é um livro que é muito bom.